Se pão de mel recheado com doce de leite já é gostoso, imagina um pão de mel gigante. Fica comigo que a gente vai aprender hoje. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas e a receita de hoje é pão de mel, mas é um pão de mel bem grande. Vocês vão reparar aí no vídeo que eu lotei de recheio e de cobertura para ficar ainda mais gostoso. Se você já gostou de saber disso, já clica no botãozinho do like. E se tá assistindo e não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E já vamos ver então como é que faz esse pão de mel. Para começar essa nossa receita de pão de mel gigante, a gente vai adicionar aqui uma xícara de leite. Eu fervi esse leite com 7 pedacinhos de cravo e esperei esfriar esse leite, tá bom, gente? Não coloca leite quente na nossa receita. E lógico que para não ter cravo eu peneirei aqui o leite. Então, gente, pode ferver o leite com o cravo, mas espera esfriar e depois peneira. E agora eu já vou acrescentar 85 gramas de mel. O meu mel ele está um pouco aqui empelotado, porque ele é mel de verdade, ele acabou açucarando, mas não tem problema que conforme a gente vai mexendo na nossa receita, ele vai derretendo e trazendo todo o sabor. E agora em seguida eu tô acrescentando 112 gramas de açúcar mascavo. O meu açúcar também tá todo empelotado porque eu deixo na geladeira, mas ele vai derreter também com os líquidos aqui. E agora eu tô acrescentando meia xícara de água. Olha só, tem bastante líquido aqui na nossa massa. E agora 40 gramas de chocolate em pó. Eu tô utilizando o chocolate mesmo e não achocolatado, porque isso faz toda a diferença no sabor da nossa massa. E agora eu acrescentei 3 gramas de canela em pó. Eu vou misturar muito bem até todos esses ingredientes derreterem aqui, sumirem praticamente aqui nos líquidos que a gente adicionou. Vai mexendo bastante porque o leite ele tá em temperatura ambiente, então o chocolate demora um pouquinho mais para derreter ali. Mas vai mexendo com paciência que tudo começa a ficar bem homogêneo. E então acrescenta aí 334 gramas de farinha de trigo sem fermento. Coloca aos poucos só para facilitar pra gente, para essa massa não cansar o nosso braço, apesar dela ser bem levinha. Coloca aos poucos, mexe e depois acrescenta o restante. E antes que tudo esteja 100% homogêneo, acrescenta aí 7 gramas de bicarbonato de sódio. O bicarbonato ele vai entrar aqui para realçar a corzinha do nosso pão de mel e depois acrescenta 12 gramas de fermento em pó. Mistura muito bem até ficar tudo bem homogêneo. E essa daqui é a textura da nossa massa. Olha só, gente, que massa bonita e bem lisinha. Agora a gente vai colocar na forma para poder levar para assar. E a forma que eu vou utilizar aqui, ela é redonda, tá vendo? Um pouco maior que a palma da minha mão. Eu untei com um pouquinho de óleo e farinha de trigo. Se você tiver uma forma aí com fundo removível, é melhor, porque a gente vai desenformar para poder rechear o nosso pão de mel. Então coloca toda a massa aí e já leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Faz o teste do palitinho, saiu limpo, já tá perfeito para você tirar do forno. E enquanto o nosso bolo está lá assando, a gente vai fazer aqui o nosso recheio, que é de doce de leite. Aqui eu tô utilizando 40 gramas de doce de leite e vou misturar com creme de leite para fazer render e para ficar mais suave, para o nosso pão de mel não ficar tão doce. Caso você goste bastante do gosto do doce de leite, coloca aí 800 gramas dele purinho, que já vai estar perfeito para o seu pão de mel. Então eu tô misturando aqui com 200 gramas de creme de leite. Eu vou misturar muito bem até que essa misturinha esteja completamente homogênea. E olha só, gente, ele fica mais clarinho, mais molinho e mais suave também, porém com um gostinho delicioso de doce de leite. Agora a gente reserva para tirar o bolo do forno. Olha só, gente, acabei de tirar o bolo do forno e lógico que como a gente vai cortar no meio para rechear, eu vou deixar esfriar completamente para desenformar e cortar no meio.
Olha só, gente, o bolo esfriou completamente. Eu desenformei, deixei aqui em cima da bancada e já aproveitei e lavei aquela forma, porque eu vou voltar o bolo lá para poder rechear. E para cortar no meio é muito simples, gente. Vai cortando aí com o auxílio de uma faca, de uma linha, ou se você tiver um utensílio próprio para cortar bolo no meio, utiliza também, que fica ainda melhor. Olha só, gente, eu cortei o bolo no meio, já coloquei a parte de baixo aqui dentro da minha forma. Não precisa untar, não precisa fazer nada, tá bom? E agora eu vou rechear com aquela misturinha que a gente fez de doce de leite com creme de leite. Vocês vão perceber que é bastante recheio. Se você for fazer assim, desse jeitinho que eu tô fazendo, e quiser reduzir a quantidade do recheio, fica à vontade, porque esse pão de mel ele é bastante generoso e muito, mas muito saboroso. Então a gente coloca o nosso doce de leite e vai espalhando com o auxílio de uma colher. E depois que estiver bem espalhadinho, a gente vem com a parte de cima do nosso pão de mel para a gente poder colocar a cobertura. Olha só, gente, que pão de mel bonito. Olha só o brilho dele em cima. E eu acabei esquecendo de filmar para vocês esse processo, mas eu derreti aqui 300 gramas de chocolate meio amargo com 200 gramas de creme de leite. Essa quantidade é bem generosa. Caso você queira reduzir, fica à vontade para fazer só uma casquinha ali de chocolate por cima, também fica delicioso. Olha só como tem bastante chocolate, vai começar a escorrer pela lateral. Esse pão de mel, gente, vai ficar delicioso, com uma cobertura e recheio bem, mas bem generoso. E para ficar ainda mais gostoso, apesar do bolo, do recheio e da cobertura já estarem frios em temperatura ambiente, você pode colocar esse pão de mel na geladeira um pouquinho para depois cortar, que fica bem gostoso. Olha só, gente, eu cortei um baita pedação, bem grande mesmo, e como ele tá repleto de recheio, eu já vou colocar aqui no prato para não correr o risco de derramar e derrubar esse baita pedação. E olha só, gente, já vou mostrar para vocês aqui como que fica o nosso pão de mel. Olha essa delícia. Assim que você tira o bolo do forno, sem recheio, sem cobertura, você já sente o cheirinho maravilhoso de pão de mel. Ele fica lindo e bastante generoso. Já falei isso várias vezes, porque de fato tem bastante coisa aqui no nosso pão de mel deliciosa. E olha só esse pedação que eu cortei aqui no prato, gente. De verdade, tá muito gostoso. Se você deixar na geladeira, vai ficar mais gostoso ainda. Então eu vou cortar aqui com o garfo para fazer você passar à vontade, não perder tempo e já fazer logo aí na sua casa, porque é bem simples. Lembrando que o pão de mel você pode rechear também com o que você quiser. Fica super saboroso rechear com chocolate também. Olha só, gente, que delícia esse pão de mel, bem facinho, bastante saboroso. Já faz aí na sua casa e me conta nos comentários o que você achou. Super facinho, né, gente? A gente faz ali como se fosse um bolo. Na verdade, é um bolo. A gente corta no meio, recheia e coloca bastante cobertura. Lembrando que o recheio você pode fazer do sabor que você quiser. E também, caso você queira deixar o seu pão de mel ainda mais molhadinho, faz uma calda aí de açúcar, canela, cravo, joga por cima ali das duas partes do pão de mel, que vai ficar ainda mais gostoso. Já me conta aqui nos comentários o que você achou, que eu quero saber. E muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.